Dia 29 de março de 2025, o meu mundo parou. A minha vida não fazia mais sentido, a minha alma parou, meu corpo travou e de uma hora para outra eu não sabia mais quem eu era. Eu não entendia o que é que estava acontecendo. Só que, diferente de tantas outras vezes, nesse dia eu escutei. Eu parei para ouvir o meu corpo, eu parei para entender e desde então eu não fui mais a mesma. No dia 29 de março de 2025, um zumbido muito forte surgiu na minha mente e eu não entendia. E ele gritava e eu não entendia. Mas ao invés de eu me assustar, ao invés de ficar com medo, eu simplesmente ouvi. Eu parei e ouvi. E eu pensei, o que é que tá acontecendo? O que significa esse zumbido? Por que que ele apareceu agora? E tudo aconteceu porque eu estava prestes a repetir um ciclo. Um ciclo de trauma, um ciclo de tristeza, um ciclo de autoanulação, um ciclo do passado. Meu nome é Sol, eu tenho 35 anos e infelizmente eu cresci num lar muito violento, onde eu fui exposta à violência doméstica e isso desencadeou muitos traumas em mim. Eu, particularmente, não fui casada e não sofri diretamente, mas sendo filha de um lar violento, houveram muitas dores também. E nesse dia 29 de março de 2025, muitas coisas aconteceram que antecederam essa data. Mas nesse dia eu estava prestes a enviar uma mensagem para uma pessoa e com muita raiva, uma raiva reprimida, porque eu sempre quis ter essa pessoa por perto e ter essa pessoa por perto me custou um pouco, não, tenho que ser justa comigo, me custou muito de mim. E só que a outra pessoa não era recíproca. E eu acreditava que para eu manter essa pessoa por perto, eu precisava me doar, eu precisava sempre dar alguma coisa, eu precisava ser mais, eu precisava merecer, talvez, a consideração, o carinho. E infelizmente eu me anulei. E isso, infelizmente, investigando depois, eu fui vendo os padrões da minha vida ao longo do tempo, diante de dois cenários muito extremos na minha vida, que foi um pai agressor e alcoólatra, controlador, e de outro lado, uma mãe submissa, que no outro dia estava tudo bem. Esses dois extremos acabaram comigo, acabaram, porque eu tentava achar a linha do meio. Eu não queria nem ser comum, nem como minha mãe e nem como meu pai. Então eu buscava referências na rua. Ou seja, desde criança, eu fugi dessa realidade, eu não tinha maturidade nenhuma para lidar com aquilo, achava um caos e eu ia pra rua. Então a rua sempre foi o meu porto seguro. Eu sempre estava envolvida com as pessoas, com grupos, com amigos, com igreja, com turma. Sempre tentando me encaixar em alguma coisa, porque dentro de casa era muito pesado, muito difícil, e eu achava que aquela era a minha realidade desde sempre. Eu não sabia como sair daquela situação. E o que me ajudou muito foi que eu sempre fui de escrever. Eu tenho muitos diários, cadernos de planejamento,
anotações. Sempre eu escrevi, sempre eu coloquei muito pra fora na escrita. Mas na vida social, não. Na vida social sempre foi uma coisa mais leveza, tranquilidade, amizade, sair, se divertir. Porque dentro de casa já era tão pesado, então fora era alegria. E fora eu fui buscando referências de vida que dentro de casa eu não tinha. E ao longo da vida, você vai entendendo que você segue alguns caminhos que você acha mais interessante por você não gostar de alguns perfis, como por exemplo, eu não gostava do perfil do meu pai e nem da minha mãe, então eu não queria de jeito nenhum ser como eles. Porém, a gente negligencia nossa mente, nosso subconsciente, e a gente não percebe, é inconsciente, que a gente repete padrões. E você não repete só um padrão, por exemplo, só do seu pai ou só da sua mãe. Inconsciente, você vê as pessoas conforme você lida, e você meio que incorpora o jeito da pessoa conforme a pessoa. Por exemplo, pessoas que eram mais autoritárias, pessoas que eram mais controladoras, parecia que eu seguia uma linha mais submissa. Pessoas que eram mais tranquilas, submissas, parecia que eu seguia uma linha mais controladora. E você não percebe isso, porque ele é muito sutil, ele é muito... você vai indo, você não pensa. E quando você é criança não, porque criança você tem uma... você tem a inocência, ainda você não tá moldada pelas coisas. Mas a partir de uma certa idade da adolescência, você vai encontrando algumas pessoas e aí você vê, se você não vive com a autenticidade forte, se isso não é incentivado na sua infância, para que você seja você, você escolhe um caminho. E eu tentava encontrar esse caminho do meio. E foi assim a minha vida toda. E aí você encontra pessoas que você se identifica, pessoas que você fala, que legal, quero me inspirar nessa pessoa. E isso vai te moldando. Vai te moldando, só que se você não vive verdadeiramente, se você não sente verdadeiramente, em algum momento o seu corpo vai pesar. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu segui alguns scripts na vida que não necessariamente eu queria, mas eu precisava, porque eu não queria seguir um caminho, por exemplo, do meu pai nem da minha mãe. Então, segui os caminhos. Só que esse seguir os caminhos, você se anulando, isso traz muitas consequências. E isso te fecha demais também para alguns relacionamentos. E você vai repetindo padrões, repetindo padrões, repetindo padrões. E quando você tem a consciência desses padrões, é a melhor coisa que acontece na vida. E nesse dia 29 de março de 2025, eu estava prestes a mandar uma mensagem para uma pessoa que eu estava nessa posição de autoanulação. E me veio uma raiva muito grande, porque foi a primeira vez que eu falei. Porque normalmente, o que acontecia? Acontecia os problemas, os relacionamentos, as amizades, e simplesmente eu deixava passar. Eu nunca briguei. Eu sou a pessoa que... Eu era a pessoa que evitava conflito, que pensava que... vamos deixar do jeito que tá, vamos deixar morrer assim mesmo, tá, tudo bem, eu entendo, não imagina, deixa assim. Eu sempre fui essa pessoa, não, tá tudo bem, eu entendo. Só que isso ao longo dos anos me custou muito, muita dor, muita tristeza, muito ressentimento, e eu não falava, eu sempre guardava. Os únicos que sabiam são os meus cadernos, os meus registros. Até que
no dia 23 de março de 2025, eu enfim falei para essa última pessoa, que foi a última pessoa desse ciclo, eu falei que eu não tava bem, que eu não tava confortável com a amizade daquele jeito, com o relacionamento daquele jeito, que eu percebi que eu tava pisando em ovos, que eu tive que me adaptar porque eu não entendi algumas coisas, eu percebia outras. E quando você cresce nesse estado de alerta por conta da violência doméstica da sua casa, porque tudo é tão instável, tudo é tão imprevisível, que você cria um mecanismo de alerta e de se antecipar em tudo, que você leva isso para qualquer área da sua vida. E nesse dia 23, eu, de uma forma muito tranquila, honesta e clara, eu expus para a pessoa. E não foi surpresa assim para mim, eu imaginava que no momento que eu falasse, essa pessoa não ia mais querer o relacionamento, a amizade, porque estava sendo sustentada só por mim e eu estava me doando demais. E é bom, né? Quando alguém gosta muito de você, se doa, mas quando é sozinho, você se machuca. Então, ao falar, a pessoa não validou a minha dor, justificou, e eu não julgo, porque cada pessoa tem um nível de consciência. E mesmo que você não seja a sua intenção machucar alguém, às vezes você machuca. E essa pessoa me machucou muito. Ela não reconheceu, disse que precisava pensar. E até naquele momento, eu ainda achava que iriam ter alguns ajustes e a amizade poderia continuar. Mas após desligar, foi através de uma videoconferência, morreu, acabou. E ali eu entendi que eu não falei com ela, eu não falei com essa pessoa. Eu falei com todas as versões da Sol que se anulou. Que essa última amizade que eu tive, ela foi uma catalisadora, ela foi um espelho de tudo que eu precisava enxergar em mim. A questão não era essa pessoa. Ela nunca prometeu a melhor amizade ou o melhor relacionamento do mundo. Ela nunca falou absolutamente nada. Ela simplesmente ofereceu um acolhimento no início, palavras bonitas, uma pessoa sensível, uma pessoa doce, e no momento em que eu estava vulnerável, eu acabei me apegando. E isso foi um erro meu, não dela. Ou se for dela também, aí já é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas foi eu quem quis alimentar esse relacionamento. Ou seja, tudo que eu estava buscando é o que estava faltando em mim. E é por isso que eu digo espelho. Eu hoje não tenho mais nenhum contato com essa pessoa e eu não tenho nenhuma raiva, nada. Eu sei que ela foi um ponto essencial para que eu descobrisse, para que eu entendesse esse ciclo. Porque se eu não tivesse falado, eu não teria percebido. E essa que é a grande questão. Às vezes, essa que é a grande questão. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas, você fala, vamos deixar pra lá, vamos isso, vamos aquilo, e guarda. Isso tem um peso muito grande lá na frente. Na hora parece que você fica em paz, na hora resolve. Mas se isso for acumulado, existe uma dor que vai ali alimentando. E uma hora você explode, ou no meu caso, o corpo paralisa. E eu resolvi falar porque eu não sou mais a mesma pessoa desde esse dia da paralisia. E eu sei que isso só aconteceu porque eu encarei de frente
esse ciclo. Eu encarei de frente esse padrão. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria a consciência que eu tenho hoje. Então, eu não sei se você já passou por isso, por essa paralisia, se você já ouviu o zumbido. Mas esse momento, não sei como que isso é chamado em outros lugares, outras religiões que seja, eu só parei para ouvir. Eu só parei para ouvir. E ali eu entendi também muitas coisas. Porque dia 29 eu paralisei e eu fiquei paralisada dia 29 sábado e dia 30 domingo. Nesses 2 dias eu não falei com ninguém. O meu corpo parecia que estava em câmera lenta. Eu estava no nível de hiperconsciência e presença muito grande. Eu nunca estive desse jeito que eu fiquei aquele dia. E quando você fica no presente, quando você realmente está ali no presente, você sente demais o seu corpo. E eu estava de uma forma obrigatória. O meu corpo foi como se ele tivesse parado e a minha mente tivesse rodando aqui um processador igual de computador. Parecia que estava reconfigurando alguma coisa e eu ali parada. Eu sentia que eu estava lenta para pegar um copo d'água. Eu pegava às vezes nas coisas para ver se eu realmente, se estava tudo bem comigo, o que é que estava acontecendo. Mas eu estava em paz, eu estava em paz. E eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. E eu sempre tive a noção de que tudo passa. Então aquele momento também ia passar. E o pós aquele momento foi a minha maior surpresa, porque parecia que o meu olhar, a minha visão mudou. Algumas coisas que eu enxergava foi tudo diferente. Algumas pessoas que você tinha um olhar, parece que você começou a enxergar de outra maneira. Parece que todos os seus padrões ali de traumas parece que ficaram mais evidentes e você detectou coisas que você não via. E é claro que esse é um vídeo bem genérico de tudo que aconteceu. Ao longo do tempo eu vou contando mais detalhes, mas o olhar abre. E eu precisei encerrar alguns relacionamentos, eu precisei cortar algumas coisas, eu precisei tirar da minha frente, fazer algumas mudanças, porque o meu corpo, a minha vida não permitia mais aquilo. Foi como se não encaixasse mais e me causava mal e me deixava de um jeito que falava, não faz mais nenhum sentido eu manter isso na minha vida. E você tem uma certeza absoluta de que é isso, de que apesar de que as coisas mudem, existam ajustes futuros, é como se eu realmente tivesse entendido o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Independente de qualquer pessoa, independente de qualquer influência. E isso é libertador, você ter a certeza disso. E eu lembro que no dia 29 e no dia 30, enquanto parece que acontecia essa reconfiguração, muitos flashbacks, muita coisa aconteceu, muitas lembranças, choro, raiva, você joga tudo pra fora. E eu sempre fui uma pessoa muito forte, sempre resolvi todas as minhas coisas, sempre andei com as próprias pernas. E me sentia muito autossuficiente, muito. E no decorrer da minissérie aqui que eu vou fazer, vou contar um pouco da minha história. E foi uma situação
onde você vê que você não é absolutamente nada. E ao mesmo tempo você fica feliz por isso. Tipo, que bom, que bom. Tipo, eu sou uma pessoa humana, normal, eu posso errar. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Não precisa. Quem é que botou isso na minha cabeça? E isso me deixou muito leve. Eu passei a enxergar algumas coisas com muito mais sensibilidade e parece que eu não reprimia mais nenhum sentimento. E tudo isso aconteceu porque eu encarei de frente um problema. Eu não reprimi. Eu senti raiva, fui mandar a mensagem, mas aí o zumbido veio e falou que eu ia repetir o ciclo. Porque o ciclo não era o da raiva em si, mandar uma mensagem com raiva, mas era de me justificar para alguém que me machucou e de alguém que não reconheceu. Então, mais uma vez, eu iria me anular, no sentido de você vai procurar novamente uma pessoa que não te valoriza e aí vai voltar o ciclo. A pessoa pode falar alguma coisa, se a pessoa responder, o ciclo continua, se a pessoa não responder, você pode ficar na ansiedade e aí não finaliza. Então, por isso que foi muito importante eu ter ouvido esse zumbido. E esse zumbido também pode ser chamado de intuição, que às vezes grita e a gente não enxerga. E no meu caso, eu parei para ouvir. E por eu ter ouvido, o meu corpo parou. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje é maio, passou um pouco mais aí de 40 dias e eu já me sinto outra pessoa. O mês de abril foi... Eu não sei nem explicar o tanto de coisa que aconteceu em relação a mim, em relação ao que eu acho sobre as coisas, sobre o que eu penso e sobre a paz e a tranquilidade de algumas decisões que antes pesavam demais. Eu tenho certeza que esse foi um mergulho sem volta. E tudo isso aconteceu porque eu me ouvi, porque eu enfrentei e porque eu estava aberta ao autoconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei ao autoconhecimento, sempre fui uma pessoa curiosa, sempre estava ali aprendendo. Só que eu buscava fora, eu buscava respostas fora, enquanto a resposta estava aqui dentro. Só que eu não escutava meu corpo, eu não escutava. E o nosso corpo grita, o nosso corpo fala muito, fala toda hora. E ele é muito mais rápido do que a nossa mente. E o dia que você entende isso, você fica tão leve, porque é como se você descobrisse um mapa para você viver uma vida mais em paz. Não que a vida vai ser um mar de rosas, não que não vai ter problema, mas você começa a ver que a maioria das respostas está justamente em você parar e se olhar. E se você se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, são muitos assuntos, muitas camadas, e ao longo do tempo eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Por hoje é isso, e eu volto no próximo vídeo.